Tá no ar o Extra Podcast, aqui onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Tonho e ao meu lado tem a Laura e o Rich, e hoje nós faremos uma lista de piores participantes de reality shows de 2025. E aí cada um escolheu 4 participantes, e assim a gente vai montar um top 12, talvez até mais do que isso, dependendo, porque a lista tá grande. Só para avisar, né? A gravação do episódio do Piores do Ano está acontecendo dia 11 de dezembro, então pode acontecer de um personagem fazer algo pior depois, né? Algum participante fazer algo pior depois, e a gente não vai saber, né? Então, levem isso em consideração, mas já está aí no fim do ano, já está ótimo. Antes da gente, né, começar a rodada, né, só para aquecimento, esse ano tem bastante opção de piores, né, gente? Vocês acham que o povo rendeu, né, na ruim? Não, só de assistir o BBB já deu uma galera, né? Uhum. É, aí só dava pra fazer um piores do ano só com o BBB. Assim, a gente já fica servido do top 12 inteiro. Os 12 piores do BBB. Se Os colocar 12 o piores, elenco inteiro, serve até um top 20, sei lá quantos tiver. os 12, elencando os 12 piores participantes do BBB 25. Dá pra fazer isso, porque... E olha que vai ter briga grande, porque tem várias pessoas disputando o primeiro lugar de pior. E ainda vai ter menção honrosa para todos os outros. Com toda certeza. Enfim, vamos lá então, vamos começar a nossa lista, porque, enfim, podem ter vários. Laura, começa aí na nossa primeira rodada. Então, eu sou famosa pelas boninhadas, né? Mas esse ano eu não pensei muito em boninhada desse jeito que vocês estão pensando. Mas essa é a minha maior boninhada. É colocar o Boninho como pior participante. Por quê? O Boninho saiu do Big Brother, né? Saiu da Globo, no total, né? Uhum. Ele foi pra Record SBT, porque ele fez o The Voice no SBT e ele vai fazer um reality na Record, a Casa do Patrão, ano que vem. Mas a minha reclamação é especificamente sobre o The Voice. Eu acho que o retorno do The Voice foi uma das piores coisas do ano. Porque o The Voice, quando começou, até interessante, lembra? A Ellen ganhou, tinha aquela coisa do negócio de virar daquele jeito e tal. Depois disso, o The Voice virou uma coisa que passou, entendeu? Ninguém liga pro The Voice, ninguém liga para esse negócio de só a voz. Porque isso não é o mais importante num reality show, num cantor. Isso é provavelmente o menos importante. Zé Felipe tá aí para provar, né, gente? Então, Exatamente. eu acho que foi ridícula a ideia de voltar com The Voice. Eles tinham até jurados bem famosos, né? Tinha o Péricles, o Mumuzinho, a Duda Beat não tão famosa. A única coisa boa do The Voice Brasil foi nos entregar aquela performance horrorosa de Abracadabra, que foi a única coisa que viralizou. Foi um projeto que não fez sentido, que não trouxe nada para o brasileiro, para o reality show do Brasil. E foi, assim, sem sentido. Eu acho que a volta do The Voice é péssima e o Boninho, como o pensador disso, mostra como ele tá ultrapassado no mundo de reality, né? A gente já falou sobre isso. Mas ele, como participante desse meio, como um dos, né, um dos grandes pessoas que fala sobre que cria reality, né? Tá totalmente ultrapassado. O fato dele achar que é uma boa ideia trazer o The Voice mostra que ele está perdido em 10 anos atrás. Então, assim, pra mim, um dos piores esse ano foi o Boninho pela volta do The Voice. Sabe o que é engraçado? Se a gente puxar uns 2 ou 3 últimos podcasts de piores do ano, o Boninho foi citado também. Todo ano ele tá vindo aqui porque não cansa de Parabéns, ser ruim. Boninho! Marcando presença. Isso é um feito inédito, porque, por exemplo, a Chan do The Mole veio como pior e melhor. A Laura abriu esse precedente maravilhoso de um participante ser pior e melhor ao mesmo tempo. O Boninho conseguir só vir como pior é um feito inédito. E a gente prometeu um episódio sobre o The Voice, mas a gente viu, gente, o buraco é mais embaixo. A gente tem limite, gente. O fundo do poço da gente não cava mais onde a gente já tá. A gente já vai no Big Brother já, mas eu acho engraçado. E é sempre bom trazer o Boninho aqui. Eu trouxe nos últimos anos, foi bom a Laura trazer. Enquanto ele meter reality show, gente, ele vai ter grande chance de ser os piores. Então, faça todas as palavras da Laura as minhas. E assim, é meio criticando a The Voice, né? Como sempre. Um programa que não gerou ninguém aí com sucesso, né? De verdade. Pra que vai insistindo nesse programa, gente? Vamos tentar outro formato, né? Outra coisa.
Vamos lá então, vamos continuar a rodada Hit. Quem é a sua primeira escolha? Aí eu vou começar, gente, falando de participante de. Eu tenho umas boneadas, mas eu vou falar de um participante de cobertura que ele tem aqui. Eu vou começar com o MasterChef, gente. Eu vou começar a tirar alguém da lista de vocês, potencialmente, será? Porque Com eu vou Já trazer o. certeza. tirou, já. Porque eu vou trazer o Felipe Miyazaka, Ah, né? me tirou também. Ele tinha tudo para ser um participante não icônico, mas que beirasse o interessante. Só que ele se perdeu no personagem que criou, porque ele deu uma declaração falando assim: ah, pelo menos eu servi looks icônicos. Eu fiz, ué, gente, eu pensei que tava assistindo MasterChef, não Project Runway, né? Não tava entendendo isso aqui, eu não sei, é Drag Race pra servir looks. Inclusive, MasterChef, bota uma drag aí pra ir montada todo ano, fica a dica aqui. Mas eu achei que ele encabeçou um dos maiores favoritismos desse ano, que foi a Daniela, e não explicou pra gente, público, durante o programa, o que é que estava acontecendo. E foi, inclusive, um tópico de debate aqui. A Laura e o Tonho estavam aqui, tava aqui. Inclusive, foi a primeira vez que eu consultei o Tonho de forma jurídica para ele gravar um podcast, né? Em 11 temporadas do Extra Podcast. Mas depois ele foi nas redes sociais falar que o MasterChef, o público estava torcendo por pessoas que vai contra o que ele acredita, que tudo, sendo que a gente não sabia de nada, né? E não adianta botar print depois, gente, se na tela. Gente, a parcela do público que lê Instagram e lê Twitter é muito menor comparado ao que assiste na televisão, a que vai no YouTube. Então, se não tá na edição, não existe pra gente. E eu acho que ele teve esse tom de soberba que nada contra participantes soberbos, porque gera o nosso entretenimento. Mas o dele já não tava nem entretendo mais a gente, ele estava simplesmente só chato. Sabe, aquele chato que não rende nada? Então foi ele, eu acho que ele sim é um dos piores participantes desse ano. Ele é um dos piores participantes do MasterChef, porque ele não tá falando a nível de pessoa, ele tá falando a nível de entretenimento que entrega, a nível de personagem que ele tem. O potencial que ele tinha, ele se deixou levar por uma rivalidade, não soube mostrar pra gente, nem vender pra gente. Então, sem sombra de dúvidas, ele é um dos piores e como os primeiros vão pra capa, é interessante ter ele na capa pra ele ver que ele realmente não foi nada bom. Pra ele ver foi muito bom, cara. Eu concordo, ele tava na minha lista também. E eu acho, inclusive, na minha lista não tava só ele, tava tipo assim, o grupo. Eu acho que o problema desse participante foi que logo depois a gente teve o MasterChef de sobremesa lá, como é que chama? Confeitaria. Confeitaria. MasterChef Confeitaria. E eles fizeram exatamente o que a gente falava que eles tinham que fazer, né? E deu certo. Então, assim, Exatamente. foi tipo a prova que a gente estava certo. Então, deixou pior ainda o que eles estavam fazendo. E eu concordo com você. Acho que foram pessoas que não souberam conduzir seu papel no reality show e entender como funciona o reality show. E isso é, assim, é o fim para reality, né? Ele também estava na minha lista, porque existe o vilão do reality show, né, que tem o seu valor, né, que a gente gosta de ver muitas vezes, e existe a pessoa que que tá ali enchendo o saco. Para mim, ele estava ali enchendo o saco. Ele não era vilão do programa, assim, nem de longe. Mas ele também não acrescentava muita coisa. Ele só era o antagonista da Daniela, só que eles batiam na Daniela e não explicavam por que eles estavam batendo na Daniela. Então não gerou uma vilania. E não era engraçado, sabe? Ele tentava, né, ser ali o cheideiro, fazer uma graça, mas assim, não deu certo. E aí o contraponto, né, como a Laura disse, jogar aqui o contraponto do Léo no Confeitaria, no MasterChef Confeitaria, que eles explicaram por que eles não gostavam da, acho que é a Marina, né, que era, entre aspas, a vilã ali, explicavam por que não gostava, e ele batia de frente, assim, sabe, falava por quê, mas ainda assim não maltratava ela, sabe, falava que era eliminado e tal, mas várias vezes teve que fazer dupla, teve que fazer prova em grupo e tal, e soube jogar o carisma pra tela. O Felipe parece que ele estava perdido ali no Twitter em 2018 e estava naquela personalidade de Twitter em 2018, sabe? Tanto ele quanto o grupinho dele. Então, eu acho que foi bem ruim assim de assistir, foi chato. A gente queria que ele fosse eliminado e não necessariamente que ele avançasse, fazendo aqui menção honrosa grandes vilões, né, do MasterChef, como a Eliane, a Juliana, né, pessoas que a gente queria, que gostava de ver na tela, por mais que desse raiva algumas coisas assim, elas rendiam muito no programa. Ele só ficou ali na raiva mesmo. Não, e só um acréscimo é que quando eles vieram para redes sociais, que a gente já falou isso várias vezes, mas só para deixar registrado no episódio de fim de ano para quem não ouviu, né? Eles vieram falando assim: "Ah, eu não compactuo com a suposta suposto lado político de quem o povo tá torcendo, porque vai contra os meus princípios". Assim, pera lá, você tá no programa na Band,
A gente sabe muito bem para quem lá da Band tende a apoiar como presidente, né, em 2018 e 2022. Você tá no programa que tem patrocínio da Havan, que o velho da Havan não ficou conhecido porque usava vermelho e dizia Lula livre toda hora, né? Então, assim, se você tem um lado político e não gosta de consumir nada que a extrema-direita ou direita faz, não se inscrevia nem pro Masterchef, né? Assim, então foi muito, assim, tipo, digamos que beirou o performático para as redes e não teve nada para edição. Então, aí não casou com o público pegou um ranço, né? E se você for purista desse jeito, você não vai usar o Facebook, não vai usar o Instagram, não vai fazer nada, gente. O podcast nem existia, que a gente não ligava nem no É, Discord. não, nada existiria, gente. Assim, eu entendo, né, você manifestar a sua posição política, inclusive concordo com a posição política dele, mas o público em geral não tá nem aí para quem a Daniela votou ou deixou de votar, né? O público que tá vendo o MasterChef, o público que tá vendo qualquer reality show que não seja o Big Brother nas primeiras semanas ali, né, que a militância tá alta, o povo não tá nem aí pra posição política. Você vê agora na Fazenda o Dudu sendo favorito, né? O povo não quer saber de posição política, o povo quer saber ali do entretenimento que tá rolando. Boa posição do Felipe M aqui no Piores, mas novamente falando como o Hit disse, nada contra pessoalmente, só no reality show não serviu. Espero que tenha todo sucesso na rede social que ele queira ter ou na vida pessoal dele. E minha escolha, né, para terminar essa primeira rodada vai ser o Diogo do Big Brother, porque o homem insuportável. Nossa, além dele ser uma pessoa completamente insuportável, ele falava muito manso. Eu lembro que na revelação do cast eu já falei que ele era chato, que tinha cara de chato. E ele tinha aquela cara mansa, assim, mais sonso, e meio agressivo, né? Um tom meio agressivo ali com a Aline. Chata, e depois ele saiu, fiz aquele horror daquele vídeo que me dá vergonha alheia só de pensar da energia de Vilmoca. Eu acho que só daquele vídeo ele já merecia estar aqui, porque aquilo ali é uma vergonha alheia num nível tão alto, é absurdo. Enfim, insuportável e ganhou um favoritismo ali por um momento no Big Brother, porque, né, a galera começou a atacar ele, aí minha mãe começou a torcer por ele, já falou assim, pelo amor de Deus, triste, foi uma situação complicada, mas ele merece estar no Piores do Ano, porque ô pessoa chata, ele, a mãe dele, e assim, quase todo mundo do Big Brother, mas ele realmente não rendeu no reality show, nem como vilão, foi chato, foi foi esquisito de ver ele, dava uma sensação ruim ali no jeito que ele tratava a Aline. Enfim, não rendeu para mim, não merecia o favoritismo que teve. Não sei o que está fazendo hoje, mas é ator aí, né? Breve vai estar de volta na TV. Sucesso para ele, mas não quero mais em reality show. Por favor, não volte no, nesse, nesse novo aí que vai ter, né? Nossa, A galera que já jogou, né? Ou na Fazenda, sei lá. Na Fazenda eu não assisto, então. eu devo concordar porque insuportável, né? E mais que insuportável, tem também o fator de que entrou numa vibe completamente errada no programa, né? Querendo um jogo que é totalmente ultrapassado, sem graça, que ninguém liga mais. E esse vídeo da energia de Vilmoca, sinceramente, top micos do ano, né? Penso muito nele ainda. Infelizmente, né? Ah, mas convenhamos que quem escuta o podcast aqui semanalmente sabe que eu sou um dos maiores adeptos em falar que quando a pessoa tá muito ruim ou com energia baixa, eu sempre solto uma energia de Vilmoca. Inclusive, eu soltei uma Operação Triunfo faz nem 3 dias, né? Com tudo assim, mas eu adoro usar essa energia, porque porque quando ele gravou a energia de Vilmoca que bate no paredão em volta, né? Eu comecei a usar, eu comecei a ser que nem a Lumena, comecei a ressignificar o energia de Ah, não, Vilmoca ele pra uma coisa. jamais vai ter o potencial meme da Lumena, que até É. hoje emplacou aí o grande mousse que eu uso e continuarei usando. O Grande Mousse é eternizado. E assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, tanto que ele era o quarto nome da minha lista, né? Eu teria um do Tonho, então eu teria um do Ele não meu, tá a gente na ficou. minha lista, não, Estamos mas. kits, Tonho, agora. Estamos kits. Fala, Hit, sua segunda escolha. Então, minha segunda escolha, já que ele está no Big Brother, eu vou manter lá também, que o Big Brother tem cobertura aqui. O Big Brother merece, no mínimo, gente, uns 4 nomes aparecendo aqui, né, de piores, assim, merece ter um terço do podcast ser do Big Brother. E eu vou trazer um também, gente, olha, o jogo foi ruim. Deveria ter sido, sim, expulso do Big Brother por coisas que, né, a gente viu. Deveria nem ter entrado, porque foi um desperdício de vaga. E o único objetivo que ele quis entrar no Big Brother foi formar casal. Isso mesmo, Mike, eu tô
tô falando de você, porque, gente, olha, a dupla dele, dá pra até botar o Gabriel de brinde assim junto, entrando, porque o desperdício de vaga, porque o mal Nossa, do Big você foi Brother... descrevendo e eu fiquei pensando, gente, de quem que o Rich tá falando? Que eu não lembro dessa pessoa. Não, em algumas partes eu tava praticamente escrevendo o elenco inteiro do BBB desse ano, Tão né? irrelevante que Mas, foi. mas sendo assim que ele é um dos que contribui para o mal do Big Brother, que é o povo que entra com uma exclusivamente a função vou fazer um casal. Porque ele tentou com a Giovanna, né, com a irmã da Grace, não deu certo, tentou com a Renata, ficou insistindo porque ele não entregava mais nada. É só casal. Porque ele sabe que existem pessoas de mente fraca que assistem o Big Brother, né, a tal de caprichete, assim, que vão se render a qualquer tipo de migalha que recebe do público, mas aí também é um pouco certo ele, porque sabe que esse povo vai ser enganado, mas ele não contribui para nada. O programa sai perdendo em qualidade de entretenimento. Ele pegando no pé do Diego Hipólito, supostamente por motivos que a gente fica, nossa implicância que tá ali. Mas ele teve aquela questão com a Renata, que deveria sim ter sido expulso, né? Em outros anos expulsaram até camarote porque não expulsam pipoca. Mas chato, irrelevante, não contribuiu para o Big Brother numa temporada que quase ninguém contribuiu. Ele foi um que pouco contribuiu e quase não era eliminado. Enfim, ele representa toda a ala de quem vai pro programa querendo casal. E só faz a gente perder um reality que poderia ter sido bom, mas com essa energia de Vilmoca dele, tá vendo? Não deu certo. Nossa, assim, é uma pessoa que eu nem lembrei pra colocar na minha lista, mas concordo plenamente. Porque totalmente inútil pro programa. Como você disse, esse povo que só entra pra fazer casal, que não tem nada no programa, né? São pessoas que não têm história, não tem nada. Eu olho e me pergunto assim, por que que esse foi selecionado? Assim, o que ia mostrar, o que falava que ia mostrar, nada. Não tem nada. É uma pessoa que inexiste para o programa. Até hoje, o que que fez? Fez 2 casais. Nossa, parabéns. Espero que tenha valido a pena, espero que os presentes das caprichetes tenham valido a pena, né? Porque foi para isso que entrou. É um tipo de participante que também eu concordo, para mim assim, não sei para que existiu, não sei para que o programa insiste nesses tipos que só vão, cara, vai porque assim, existe os de férias com ex. Nem sei se existe mais. Tem programa de namoro, cara. Por que que a gente tem que viver isso no Big Brother? Eu entendo que a gente gosta de casal, tem as pessoas que chipam qualquer coisa. E chipam ele com a Renata, né? Não sei se chipavam ele com a Giovanna, mas chipam ele com a Renata. Mas é uma pessoa que simplesmente, como o Rich falou, né? Qual é o grande momento do Mike? Eu mal lembrava que ele existia. Assim, totalmente inútil pro programa, totalmente desinteressante. A coisa mais interessante dele era a rivalidade sem sentido com o Diego Hipólito. E mesmo assim, isso ele não soube desenvolver, né? Então é isso. Totalmente inútil. Concordo. Achei uma ótima escolha. Eu não lembrava da existência dele para colocar. Ele não soube desenvolver a rivalidade, até porque ele não sabia falar direito, né? Ele não conseguia fazer 2 frases completas, coitado. Gente, assim, É isso. não lembrava também, por isso não estava na minha lista, porque foi irrelevante para mim. Acabou o Big Brother realmente. Ele apagou da minha memória, assim como apagou metade dos nomes aí, até mais. É, mas fiquei pensando aqui, né? A gente saiu a notícia aí esses dias de que o Big Brother vai focar em pessoas jovens e atraentes e tal. Vai sair um monte de Mike e Renata aí ano que vem. Assim, vários querendo formar casal para ganhar iFood, ganhar, sei lá, presentinho assim, e vai estragar o Big A Brother de novo. Já situação tá tão poxa, ruim que você precisa disso para ganhar comida. Não é possível. né? Mas eu acho que ano que vem vai ser difícil, assim, de torcida. A gente vai passar raiva. Enfim, não que não. Assim, né? A gente passou raiva esse ano, mas chegou uma hora que eu já não tava nem aí pro Big Brother. Mas ano que vem acho que vai ser triste. Vamos lá, vou continuar no Big Brother, na minha segunda escolha, tá? Porque, enfim, né? A gente tem munição. Mas não vou trazer o participante, vou trazer o Tadeu, o apresentador. Porque eu dei todas as chances pro Tadeu, vocês estão de prova, que eu sempre elogiava ele, eu achava que ele conduzia bem, mas esse ano ele estava insuportável de assistir. Insuportável. Porque tudo bem, os apresentadores têm os favoritos, mas ele deixava muito na cara. Ele não estava com controle nenhum do programa, sendo que dos participantes ali, da dinâmica, sendo que ele já está aí há 3 anos, e no primeiro ano a gente deu essa colher de chá, depois a gente, né, já ficou ali com um pouco o pé atrás, mas ainda assim ele tenta ser muito amigão,
ele não aperta tantos participantes, aí quando ele aperta os participantes fica meio grosso, não soa da forma que deveria soar. Eu acho que nesse sentido o Thiago era melhor. E eu não estou aqui elogiando o Thiago, porque eu acho que o Thiago é pior do que o Tadeu ainda. Não queria o Thiago de volta, muito menos o Bial. Eu acho que esse programa tinha que ir para Ana Clara, já porque ela provou lá no Estrelas da Casa que ela sabe fazer bem aquilo que o Big Brother merece. Enfim, eu acho que o Tadeu já deu, pra ser sincero. Não quero mais ver a cara dele, porque eu sei que ele vai entrar na tela, também vai ter uma publi, né? Vai ter uma propaganda. Não vai para ser falado do jogo. Já sabe que ele vai falar do negócio Ai, de pior que é, consórcio, né? do negócio de Mercado Livre, de seja lá o que for. Mas ele só entra na tela para fazer uma propaganda. Então, assim, já tô cansado de Tadeu. Cara, pior que é isso, né? A gente deu muitas chances, mas esse ano foi o pior ano dele do Big Brother. Ele, como você falou, ele deixou muito claro as preferências dele e, acima de tudo, você vê os textos, os discursos foram muito ruins. Parecia que ele não sabia dominar os participantes, mas parecia que ele não sabia o que fazer no programa, sabe? Parecia que ele estava totalmente perdido nas escolhas dele dentro do programa, sabe? Os próprios textos que ele fazia, né, texto de eliminação, as próprias intervenções, ele parecia que às vezes estava totalmente sem paciência para os participantes, mas não pode ser assim, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que foi o pior ano do Tadeu. Ele não soube segurar o rojão, como fala, né? Ele foi totalmente fraco e se deixou levar pelos participantes e não dominou os participantes, o que é essencial para o Big Brother. Você tem que saber mover os participantes para o lugar que você quer. E mais que isso, você tem que saber incentivar o jogo, etc. E ele não conseguiu fazer isso. Então, assim, os participantes são culpados do fracasso, claro. Mas não tem como o apresentador não ser culpado do que o programa virou, né? E olha que esse podcast foi um dos grandes otimistas e defensores do Tadeu mesmo. Nós três aqui Verdade. defendemos. Eu defendi muito o Tadeu, até Uhum. nas redes sociais, eu fazia tweets, fazia tudo. Mundinho Tadeu Schmitz Brasil era, né? Porque depois eu deletei o perfil. Aquele assim, porque não deu pra segurar. A gente fica fazendo muito que era o Boninho que prendia ele ganhou um pouco mais de liberdade com o Dourado. Ele entregou até um discurso decente, porque o Sincerão se joga todo dia, assim, sabe? Essas coisas assim, fez sentido? Aí depois desse discurso que o Tadeu fez do Sincerão todo, ele não sabia conduzir. Ele não sabe conduzir algumas coisas. A única coisa que eu ainda consigo passar um pano um pouco pro Tadeu é que ele consegue levar alguns assuntos delicados de uma forma melhor que o Thiago levava e outras coisas. Mas ele não tem. Eu acho que o Tadeu é bom no reality show, que seja um reality show, sabe, só de provas. Um hipertensão, um no limite versão Boninho, né? Que é só prova, gincana, gincana, gincana. Eu acho que para o Big Brother, eu acho que ele não mostrou que não tem como melhorar tanto, porque com 3 anos já era pra estar engatilhando, mas vamos torcer pra aparecer um cast bom pra ele, ver se ele rende com um cast bom, né? Porque o Thiago ainda pegou 2 anos bons já de Big Brother, que foi o 20 e 21, né? Lá com a energia lá em cima. Esse, infelizmente, com esse bebê vindo aí, eu talvez espere que um cast bom, mas eu acho que realmente ele não tá dando mais pro Big Brother e vou assinar a petição do Tonho de botar Ana Clara no BBB. Porque, repetindo, eu sou contra esse movimento saudosista do Twitter de ficar enaltecendo Thiago Leifert, Pedro Bial, que eles não eram Ah, bons também, também. não. Pera aí também. Mas vamos lá, Laura, sua segunda escolha. Não precisa exagerar. Então, eu ia falar outra pessoa, mas como vocês falam isso de Big Brother, eu decidi colocar a minha opção Big Brother também, né? Pra gente ficar nesse bolo Big Brother. E o meu Big Brother, meu problema é a minha boninhada da vez, que é o fator duplas no Big Brother. Quando saiu a ideia das duplas, eu até elogiei. Eu achei que era uma ideia interessante, porque podia trazer problemas. Por exemplo, a gente já chegou a ver isso com alguns participantes, que não estavam se dando tão bem, né? Mas eu achei que o problema foi que a ideia de duplas foi muito mal conduzida no Sim. programa. Eu acho que desde o começo eles tinham que ter entrado como dupla, mas como participantes separados para começar, porque isso que cria conflito. Eles tendo que jogar juntos o tempo todo, acabou criando uma união entre eles mesmos, entendeu? Eu acho que faltou explorar melhor essa ideia de dupla. Ter que votar na mesma, sei lá, não sei, tinha outras opções do que eles podiam ter feito e eles não souberam explorar essa categoria. Eu acho que a ideia nem era tão ruim, mas a ideia não foi bem explorada e isso acabou prejudicando o programa. O programa acabou ficando engessado, a gente acabou tendo eliminações
de pessoas que poderiam ter rendido por causa desse negócio de dupla, e acabou que engessou o programa ao invés de trazer uma coisa nova. Eu achei que acabou sendo uma escolha muito ruim para o programa. A ideia tinha potencial, mas a execução não foi boa. Eu acho que o maior fracasso do Big Brother Brasil em 2025 foi as duplas. Eu acho que isso prejudicou muito os participantes e a forma como o programa foi visto. Os participantes eles acabaram tendo um porto seguro lá dentro, acima de tudo. E isso foi muito prejudicial para o desenvolvimento do programa. Então, para mim, dupla foi um dos maiores problemas do programa esse ano. E sabe o que é pior, Laura? O que é pior é que é uma herança maldita do Boninho, né? Porque foi ele que pensou nisso. É O Dourado assumiu a verdade. bomba no ar, ou seja, Tá certo. já fica um gancho com sua outra escolha, mostrando como o Boninho ainda conseguiu prejudicar o BBB, mesmo sem estar lá ainda. E eu concordo com tudo. Tinha tudo pra ser bom e não foi porque o programa é o quê? Medroso. Porque tem 700 patrocinadores, aí tem que fazer tudo o que patrocinador pra não manchar marca, pra não sei o quê, pra não sei o quê, quer lucrar os bilhões todo ano, aí perde uns ganchos, umas twists, umas coisas que pode ser boa pra dupla. Gente, uma das coisas que poderia ter acontecido era, entrou em dupla, mas forma outras duplas, acorrenta esse povo pelo menos mais 3 dias com outras duplas, com outras pessoas, sei lá, causa alguma coisa, porque o programa é muito preguiçoso, muito medroso, e realmente o que matou o BBB esse ano, além do cast, foi essa twist de entrar em dupla, porque além de ter pelo menos uma pessoa boa da dupla, tive que às vezes era 2 pessoas ruins da dupla, né, que não rendia nada. Entra 2 de uma vez só. Sim, E os 2 já isso são também. ruins, porque se entrasse 2 que causassem, ou 2 que causassem, não tem não de polêmica, mas que entregasse pra gente o entretenimento, né? Mas nem isso, às vezes é É que duas tá, duplas nem se mortas. eles não entregaram nada esse ano. Era chato assistir, né? Não faziam nada. Esse povo era muito chato. Eu concordo. Assim, eu queria dizer que é interessante testar e informar. Isso aí eu acho ok. Então, assim, Sim. vamos testar negócio de dupla. Beleza, apoio. Mas foi mal conduzido. Né? Isso realmente. Deviam ter trocado as duplas no meio e colocar a dupla para votar junto e troca, depois coloca antagonista com antagonista, coisa assim, mas não, né? Enfim, não fizeram. Então, realmente, não teve criatividade. Bom, antes da gente continuar, eu quero lembrar que são as principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, toda semana fazendo alguma cobertura de reality show ou falando curiosidades sobre eles. Então, nos sigam, nos avaliem com 5 estrelas e nos indiquem para os amigos que também curtem reality shows. O ano está acabando, mas em 2026 aí a gente vai ter o BBB 26 e a gente vai acompanhar semanalmente, como sempre, fazendo aí nossa análise do elenco e depois, né, semanal aí do que aconteceu dos nossos destaques. Vamos voltar para nossa lista? Eu vou pegar aqui o gancho da Laura. Eu vou continuar no BBB. Vou voltar, né, para continuar esse bloco, né, Big Brother. Vou dar uma boneada, porque eu não acho que as duplas foram o problema do Big Brother. Foram um problema, mas não foram o problema. O problema do Big Brother é o patrocínio excessivo. Então, eu não tiro o chapéu pro patrocínio excessivo do Big Não, Brother. tira o chapéu, muito bom. Não tiro o chapéu. Gente, que inferno é você assistir um domingo daquele programa. Sabe, um dia, qualquer dia, na verdade, né? Porque o programa já começa às 11 horas da noite, vai terminar 1 hora da manhã, porque a prova fica 1 hora de prova, de bate-volta, deles repetindo o bordão da porra do consórcio lá da casa que patrocinou o Big Brother. Sabe, que saco. Eu acho que vira uma publicidade reversa para algumas coisas já, que fica muito chato. E tudo tem que ser patrocinado, todas as provas têm que ser patrocinadas, sabe? Todas as dinâmicas têm que ser patrocinadas. Gente, isso é insuportável, porque isso prende os participantes, eles não podem fazer nada, porque a marca não vai gostar, então a gente não pode instigar que um brigue ali com o outro, não pode instigar uma coisa, não pode fazer outra coisa, porque a marca não vai gostar. A prova não pode ser sei lá, uma coisa diferente, uma prova divertida, porque não tem que mostrar a marca, tem que mostrar o logo da marca, tem que fazer a frase de ativação da marca. Gente, é um saco assistir o Big Brother. É um saco assistir o Big Brother. Não dá. Tá muito chato, porque eles enfiam a porra de marca em tudo quanto é lugar e virou um grande billboard, né? Um grande outdoor de marca. O jogo mesmo virou secundário há muito tempo, né? Não é o primeiro ano que isso acontece. E, enfim, não vejo como isso vai mudar, porque não vai, mas fica insuportável de assistir. É como a gente sempre fala aqui, que virou o Shoptime de convivência, né? Falta só o Ciro Bottini assumir o lugar do Tadeu.
Pronto, aí já é o que acontece. Isso é referência, viu, gente? É. Geração aí, né, anos 2000, pegou a referência. Mas eu acho engraçado quando o Tonho falou, ele não tira o chapéu, só me lembra do Raul Gil, como ele não tira o chapéu para o uso de drogas. É Oh, tipo né? isso. Não tira o Bem isso, chapéu pro mas, patrocínio do Big BBB. mas concordo, Tonho, com tudo que você falou, porque patrocínio do Big Brother, a gente sabe, gente, que reality show tem que se pagar, mas a gente sabe que o BBB se pagaria com Não, o metade dos BBB paga a patrocínios que tá Globo tendo. inteira. É aí que tá. É Ele o paga a Globo Panetone, inteira. Esse é o problema. pra Eu ia garantir o falar, o Panetone do fim do BBB ano. se pagava com o patrocinador normalmente, gente. Sem isso, antigamente. Que isso? Por que tem que ter tudo assim? Não faz sentido. Eu concordo com o Tonho. Inclusive, eu não pensei nisso, mas achei inspirador. Devia ter pensado. Sabe o que o BBB me lembra? Uma vez eu vi um episódio do reality show do John Oliver, que é o Last Week Tonight, na HBO. E ele fez um vídeo falando sobre patrocínio em ligas esportivas universitárias nos Estados Unidos. E ele falou um negócio que eu achei muito absurdo, porque a rede do jogo de basquete era patrocinada. É isso que eu penso no Big Brother. Eles patrocinam qualquer coisa. E isso tira realmente a alma do programa. Porque o que acontece também? Por exemplo, as pessoas, a torcida de BBB é um horror, né? A gente sabe disso. Devia ser uma categoria especial, piores torcedores do ano. Mas a torcida de bebê é insuportável, todo mundo sabe disso. E a primeira coisa que eles fazem quando estão putos é já ir pra cima de patrocinador. Aí o patrocinador vê aquele bando de gente enchendo a porcaria do saco no Instagram e fala: ah, vamos reclamar. Tem que eliminar essa pessoa. E isso tira qualquer liberdade do programa, da forma que ele vai agir com as coisas. O patrocínio tem que somar, não ser a força dominante do Big Brother. E o problema é que o patrocínio do Big Brother virou a força dominante, né? E é muito ruim para o programa. Isso prejudica muito a forma do programa evoluir, a forma do programa andar, porque fica tudo preso ao patrocínio. Até o quarto Os do tipos de líder virou prova. patrocinado. Isso, até por exemplo, coisa como é que fala? De ter assim o apoio das pessoas e as pessoas querem falar com o patrocinador e até o tipo de prova não pode ter certos tipos de sofrimento que não apoia. E todas as Isso, festas são de patrocinador, não tem mais festa temática. isso. Essas coisas tiraram coisas que são da essência do Big Brother, sabe? Que fizeram o programa virar o que é. E de um programa ser uma coisa que engloba várias outras. Então eu concordo, eu acho que foi assim, péssimo a entrada de patrocinadores e assim, a entrada excessiva. Patrocinador é essencial para o programa feito Big Brother, mas o programa não gira em torno do patrocinador, o programa tem que girar em torno dos participantes. O patrocinador é um além, né? E o Pois é, patrocinador virou o principal. o que será que o público prefere? A festa indiana do BBB ou a festa patrocinada do PicPay, sei lá? É, Convenhamos, né? não teve uns de remédio também? Sempre É. tem uma. É ridículo. Porque antes era legal, porque eles tinham fantasia, né? Aí, pô, era interessante. Você queria ver a roupa dos participantes. Hoje nem isso. Agora sim, se quiserem patrocinar a gente, pode. Aí quando a Laura tossiu, eu deixava a tosse e dizia, ó, Laura, toma essa pastilha da marca tal, que é bom pra garganta, sabe? Então, assim, ele faz isso, porque no Big Brother tá quase isso, alguém espirra, deu saúde, mas sabe o que é bom pra saúde? Tandandandandan. Tome 3 vezes ao dia, ao persistir dos sintomas, o médico deverá ser consultado. Vai ser assim daqui a pouco o Big Brother, qualquer reação sua é um patrocínio. A água, o bebedouro, a água vai ser água, vai ter marca, o bebedouro vai ter uma marca, que já tem, né, gente, porque é tudo mobiliado ali, mas realmente é um caos. Se perdeu, se perdeu. Vai, Laura, sua terceira escolha. A minha terceira escolha é uma escolha que é dupla, no caso. A minha terceira escolha é a Ioná, que participou da Fazenda e do Ilhados com a Sogra. Ela foi sogra do Ilhados com a Sogra, né? E, inclusive, o filho dela e a Nora participaram também do Power Couple. Então, tipo assim, uma família piorais. Não sei como falar. Eu tô colocando Ioná porque existe o participante que é naturalmente chato, sabe? As pessoas têm gente que é chata, sabe? Não tem o que fazer. Mas tem gente que entra numa vibe de forçar uma chatice para criar situações que fiquem insuportável, porque dá para você ver que não é natural, que a pessoa tá querendo criar uma história,
criar causos e essas coisas são importantes, mas tem coisa que vira insuportável, que não é natural. Você tem que saber dosar esse tipo de coisa. E a Ioná, para mim, não soube dosar no Ilhados e na Fazenda. O pouco que eu vi da Fazenda, que eu vejo assim, é ela sendo totalmente insuportável de forma gratuita para poder virar a coitada, sabe? Para ser a Juliette. E isso me dá uma irritação. Primeiro porque vamos parar de copiar coisas que outros participantes fizeram, né? Você não é a Juliette, viu, Ioná? Mas eu acho também que você tem que saber o seu jogo. É importante armar seu jogo, tal, etc. Essencial. Mas você tem que fazer o jogo de uma forma que seja também natural. Tudo dela era tosco. Ela ficou na fazenda fazendo tudo que o Dudu mandava. E aí depois arrumou uma briga com o Dudu e tal. Não criou uma história própria dela. Tudo dela era sobre irritar os outros. Como que você gosta e cria uma identificação com um personagem que a maior característica é inventar histórias para irritar os outros? Então, para mim, a Ioná é uma reclamação dupla. Ela participou de 2 realities e foi chata e péssima em 2 realities. E ainda tem de bônus o filho e a Nora, que foram chatos e insuportáveis em 2 realities também. Ilhados e coisa. Um momento, por exemplo, que eu lembro é que no Ilhados com a Sogra, não sei quem. Espero que você já tenha assistido, a gente já fez episódio sobre os filhos, né, das mulheres que são as sogras, ficam num bunker. E ele, o Anthony, que é o filho da Ioná, ele ficava claramente fazendo um jogo para ser rejeitado pelos outros e que os participantes lá dentro perceberam, diferentemente do povo do MasterChef. E era totalmente insuportável de assistir, entendeu? Então, assim, quando a pessoa cria um jogo, não existe o problema da pessoa criar uma história para ela. Acho até interessante. Mas ela não pode ser insuportável e tem que ser um jogo que funciona. O que não foi o caso com essa família. Aí eu adoro o apelido que deram pra ela, por ela se fazer de coitada na fazenda, era Ionádia, né? Porque era a Nádia versão Igual a Nádia. terceira idade. Aí eu concordo com tudo que a Laura falou. Eu não acompanhei Ilhados com a Sogra esse ano ainda. Tá na minha lista pra ver, gente. É porque eu comecei a fazer maratona de série que eu já tinha assistido. Eu me Me perdi falaram todo. que tá Uma muito lista bom. Eu tô enorme. doida pra ver também. Terceira Tenho que temporada, ver. né? Eu tenho que ver também. Tem que ver também. E pra quem gosta da Fazenda, fez só um episódio esse ano sobre a Fazenda, que é o episódio 455, onde eu, Laura e Thiago analisamos o cast, né, da Fazenda. Então vamos lá ouvir pequenas predições, porque a gente tá quase acertando pessoas que foram pra final, porque a gente já sabia a podridão que o fandom da Fazenda ia fazer. Mas concordo com tudo, Laura, que você falou, não acrescento mais nada. Porque ela realmente tentou se fazer. Ela não teve enredo próprio, ela tentou se escorar dos outros ou criar coisas que não condiziam. Então, ruim, duplamente ruim. Eu não vi a Fazenda, não acompanhei nada, mas em Ilhados com a Sogra, eu acho que o filho dela é pior do que ela por causa dessa questão do. Ela é insuportável, né? Não, não, peraí, vamos colocar. Ela é insuportável, mas o filho dela, nessa coisa de querer ser a Juliette do punk, que todos estão contra mim e tal. Nossa senhora, era horrível. Eu não lembrei de colocar ele na minha lista, mas devia ter colocado. Porque era insuportável. E ela também é uma velha chata. Nossa senhora, que mulher chata. Ficava enchendo o rádio de saco também. Ai, não. Muito, muito, muito chato. Não era as velhas engraçadas. Ela era velha chata. Nem é tão velha assim, né? Ficava chamando mulher de velha também. Mas ela só era chata. E o filho dela era pior. Assim, rendeu porque eles foram chamados para outro reality show, né? Mas conseguiram o objetivo deles, mas acho que não ganharam, né? Nenhum deles. Então, Não ganharam. não sei como tá a carreira de influencer aí, mas eu concordo bastante com essa escolha. Vai lá, Hit, a sua próxima escolha. Olha, a minha próxima escolha teve um easter egg, porque a Laura quase que citou ela. Minha escolha, assim, porque é uma boninhada minha. Porque a minha boninhada é uma coisa assim, que eu não tô trazendo uma coisa a nível Brasil, tô trazendo uma coisa a nível mundo, né? Porque a minha boninhada desse ano é algo que merecia ter trazido todo ano aqui no podcast, a gente nunca trouxe. Eu estou falando de vocês, fandom de reality show, porque a gente tá passando em crise. A gente tá passando. Se toda a lista da gente tá de piores, a gente tá trazendo temporadas inteiras, a gente tá trazendo perfis que estão se repetindo, é por conta do grande público de reality show. Eu não vou dizer 100%, porque 99% é uma coisa preocupante já, o nível de coisa. Porque, gente, por mais que um reality tente fazer uma coisa pra salvar, para se salvar, o público parece que vota assim. Não quero. Porque a gente sabe que um exemplo mais claro que a gente debateu várias vezes no Big Brother foi a votação por CPF e a votação do que esse ano a discrepância realmente aconteceu.
né? A gente viu que uma pessoa venceu o Big Brother por voto único e outra pessoa venceu por causa da torcida, né? Mérito da torcida que deram o voto, mas a gente entendeu que a grande maioria do público ainda quer uma coisa, mas uma pequena parte, que é a que se torna a parte maior, que é a parte que vota, acaba sequestrando o reality show por plots que não existem, por plots que não condizem, distorcendo coisas, e a níveis que fica praticamente a gente assistindo um reality show na televisão, mas acontecendo outro na internet. É isso com Big Brother, é isso com a Fazenda, é isso eu e a Laura vendo a nível europeu com Operação Triunfo, o povo conseguindo, as caprichetes europeias estão no nível, não é não, Laura? Que a gente fica pensando, meu Deus, tudo aqui não é só no Brasil. Não é só no Brasil, estão prejudicando favoritos por causa disso. Com teoria, eu digo, gente, se o público votasse com base no que tá assistindo, a gente ficava até quietinho, né? Porque, tipo, tá assistindo. Mas é uma coisa meio já WandaVision, eles estão, tipo, distorcendo fatos, estragam com votação, o reality show pede a gente pede mudança no reality show, o reality show entrega essa mudança pra gente, eles mesmo assim cagam ainda na sacolinha, então, pra mim, fandom de reality show é o grande problema que tá acabando com qualquer reality show no mundo que ouse meter o público no meio. Então, por isso, eu acho que já estava mais na hora, mais do que na hora, de trazer essa twist, esse plot twist meu aqui, e essa boneada pra esse nicho que tá, infelizmente, acabando com tudo, né? Se um reality show tá acabando, gente, tá acontecendo muita coisa ruim, é porque o público consegue cagar, às vezes até reality show que não tem votação do público, só de ir nas redes sociais, assim, despejar todo tipo de hate, de crimes, aí perde a mão e vira uma coisa completamente desnecessária, e o melhor que pode acontecer pro reality show é ele ser cancelado, infelizmente. Ou ser sem público. Mesmo assim dá coisa. Esse comentário do Rich eu achei muito pertinente, porque eu acho que a gente já falou várias vezes sobre o público de reality, né? A gente falou sobre a mudança do público do BBB entre BBB antes de 2020 e pós 2020. A gente já falou sobre isso, né? A gente já falou sobre os shippers, as pessoas que querem casais juntos. Eu acho que isso é essencial e eu acho que isso influencia muito na forma que as pessoas veem reality, porque elas perdem vontade de participar, de votar, por causa do que está acontecendo, dos resultados, porque elas já sabem o que vai acontecer no final. É igual na Fazenda, todo mundo já fica, o Dudu vai ganhar agora. Na Fazenda, todo mundo já estava sabendo que a Renata ia ganhar, ou na Fazenda, no Big Brother, que a Renata ia acabar ganhando o Big Brother. E isso tira a vontade das pessoas de assistir e eu acho que as pessoas, elas gostam do programa, elas engajam com o programa, mas a maioria das pessoas, elas votam normalmente, entendeu? Elas votam, dá seu voto e pronto. Mas tem essas pessoas que sequestram os reais, como o Luiz falou, que passam o dia votando, lógico, está no direito delas, tudo. Mas isso sim, realmente prejudica porque cria parece como eles falam, um mundo paralelo. Você entra no TikTok é um problema real, assim, de várias coisas que a gente tem nas mídias, né? Você no TikTok é outra história que tá rolando lá, que não existe no programa. Não existe na novela, não existe em várias coisas. Parece realmente um mundo paralelo de todos os assuntos, né? É bizarro assistir. E eu acho que a gente já falou sobre isso várias vezes. E eu acho que ficou mais claro ainda esse ano. Que ninguém nem sabia quem era a Renata, que ganhou. O Exatamente. Dudu, o Dudu não é o nome da Fazenda, não é o nome que as pessoas falam da Fazenda. E ele vai ganhar. Então fica eu acho que tira até a vontade das pessoas de participarem, de votarem, sabe? Eu fico totalmente sem vontade de votar em programa, porque eu não tenho tempo para passar o dia todo jogando e eu também não quero, né? Passar o dia todo votando. Eu acho o fim da picada, assim, o fim da vontade de viver. Desculpa. Quem acha isso uma boa ideia, né? Mas eu acho assim que o público ele virou extremamente, mais que tudo, assim, virou, sempre foi, não sei, extremamente moralista e quer tudo colocar essa régua no que assiste, sendo que nem eles são assim na vida real, né? Então, assim, desanima assistir reality show votado. O Ilhados não tem esse problema, né? Eu concordo que o público de reality show, público não, né? O fandom criado é horrível. A gente já falou isso, né, diversas vezes em outros podcasts. Eles sequestram o programa. Ninguém sabe quem é a Renata. A Renata não fazia absolutamente porra nenhuma naquele reality show do Big Brother. Ela foi completamente irrelevante no programa. E ainda assim ela ganhou por ser loira e porque, enfim, tava lá, né? Porque era novinha, loira e tava lá. Para mim ainda é inexplicável alguém torcer por ela. Eu não consigo entender, sabe? Eu consigo entender o povo que torcer pro Davi. Eu consigo entender o povo que Aham. torcia
Até pra aquela loura lá que vocês não, a Paula, sabe? Até consigo entender. Mas pra ela eu não consigo, porque ela não fez nada. Ela não era nem contraponto de ninguém. A senhora só era loura. E é isso. Enfim. Não, quando ela foi pra casa de vida, as pessoas nem tinham o que falar. A única coisa falando pra ela parar de ficar acariciando os gêmeos. Exato, foi isso, né? O povo criou naquele Twitter lá, ela já avisou um gêmeo hoje, sei lá, uma coisa assim. Não, enfim, o público já tá aí. Esse público, né? Essa galera aí que não tem o que fazer, porque realmente é uma galera que não tem o que fazer, sequestra o reality show e perde a graça. Porque você já sabe quem vai ganhar e pra que eu vou dar o meu voto, sabe? Pra pessoa que vai perder, eu nem voto no Big Brother faz muito tempo, né? Mas também não teria nem como, porque eu não vou competir, porque eu não vou ficar nem meia hora votando, sabe? Enquanto essa galera tá virando noite, tá comprando lan house, tá, sei lá, o que tá fazendo, sabe? E os seres humanos, né, a grande maioria normal, tá ali seu voto único e alguns outros ali, e pronto, tá ótimo. Mas tem uma galera que é muito desocupada, para dizer o mínimo, né? E é uma minoria, aí que tá. É uma minoria que é desocupada, mas é uma minoria organizada, né? E aí faz muito voto, não tem jeito, eles fazem muito voto. O que a gente vai fazer, né? A gente assiste independentemente deles, pelo reality show e não por torcer por quem vai vencer, porque essa aí é uma batalha perdida há muitos anos já, né? Torcer por quem vai vencer um Big Brother aí é uma vez na vida, outra na morte. Vamos então para a nossa última rodada, né? Rodada 4. Laura, quem é a sua última escolha? Então, a minha última opção é de um reality que eu até gostei bastante esse ano. Eu tinha outros, mas, né, é do Building the Band, que é o reality que a gente teve no Netflix, que a gente comentou aqui. Eu escolhi um grupo desse, que é Midnight Till Morning, que inclusive vão fazer um show no Brasil, não sei se vocês estão sabendo, né? Por que eu Não. escolhi esse grupo? Fique sabendo, os fãs aí que estiverem ouvindo, duvido, né? Que fique sabendo e conta que eles estão fazendo um show, vão fazer um show no Brasil, em vários lugares, inclusive, tá? Por que eu escolhi esse grupo? Porque, assim, eu achei o reality show, vai ser dia 18 de abril, gente. Quem quiser assistir, fique ligado no Midnight Till Morning Show de 18 de abril. Por que eu escolhi isso? O Porque, Brasil, pra né? mim, Sempre o Brasil. é, eu escolhi esse grupo por quê? Porque eu achei que o Building the Band, eu gostei bastante. Foi um reality que eu curti, que eu achei momentos bem legais, foi bem feito, etc. Teve problemas, mas eu achei que no geral foi legal. Mas eu escolhi esse grupo porque, assim, não tinha. Eu achei uma das coisas mais cafonas do mundo, como esse grupo era uma cópia. Assim, queria ser o One Direction acima de tudo. Tinha o cara que queria ser o Harry, não sei se vocês lembram, e que Uhum. os fãs ficavam falando que era o filho do Harry e do Louis. E era uma coisa tão constrangedora pra mim. Eles não pareciam que estavam ali pra ser um grupo, pra criar um grupo como outros estavam, sabe? Parecia que realmente querer criar um grupo, querer criar sua identidade. Eles pareciam que queriam virar o One Direction 2.0. Gente, não vai existir o One Direction 2.0. Essas coisas nunca se repetem. A gente teve Justin Bieber, a gente teve One Direction, a gente teve BTS, e são grupos que são totalmente diferentes um do outro. Você não vai virar um novo One Direction sendo igual ao One Direction, entendeu? Era, pra mim, tudo deles era extremamente constrangedor, porque era muito óbvio o que eles estavam querendo fazer. Pelo visto, estão vindo pro Brasil, conseguiram em parte, mas assim, pra mim, foi a pior parte do programa, essas pessoas que não estavam querendo criar uma identidade, por exemplo, com Frequency, o outro grupo que eu esqueci o nome, do misto, esqueci o nome, Season 4. Season 4, e até a outra boy band, que eles mudaram de nome, eles pareciam que queriam ter uma imagem própria, uma ideia do que eles iam fazer. E o Midnight Humor era simplesmente ser cópia do One Direction. Isso, pra mim, num reality de música, é o fim pra você. Porque, gente, o One Direction não existe mais, claro, mas o Harry tá aí, o Niall tá aí, entendeu? Então por que você tá querendo ser igual? E os fãs já estão mais velhos, eu acho assim, nada a ver, e eles eram muito ruins, né? Assim, muito ruins. Muito Então, assim, ruins. é um reality, foi bom, mas que teve esse participante que chegou até a ser rachado pelo programa, que eu acho que trouxe uma vibe que não era o
que o programa estava querendo buscar e prejudicou para mim. E ainda bem que não teve votação popular, né? Porque senão seriam arrastados e teriam talvez até vencido. Porque a gente sabe que eram Tem. 4 white guys with guitar, né? Que tava ali. Ah, era pedantes, eles ficavam. Não sei, eu acho que é o Connor, que era o Harry Styles cover. Justiça por Alison, porque ele era muito mais vilão que ela. Porque a gente sabia que ela queria fazer tudo pelo sonho dela. Ela destruiu o próprio sonho dela. Tudo é culpa dela. Ele não, ele fazia comentários dizendo, eu quero ver que daqui a alguns anos qual grupo vai estar montado. Corta pra ele 2 minutos antes que ele desistir do programa, né? Mas eu acho que é isso mesmo. E olha que é um reality tão bom, né? Que mudou a forma que tem que ser reality show musical, que a Netflix conseguiu achar. Eu acho que ele integra assim. E só pra quem quiser saber o nosso veredito sobre os 6 grupos que foram formados, é o episódio 439. Então, quem quiser ouvir, tá lá em o veredito. E vamos lá, Netflix. Trabalha pra esse reality show vir uma versão Brasil, uma versão Latina, versão Europa, porque é Esse muito é bom. interessante. Eu concordo com essas coisas. Também não estava na minha lista, mas são a prova, né, de que o homem branco hétero não precisa se esforçar, né, em nada. Porque, você vê, eles eram ruins, mas eles vão fazer show até no Brasil, né? Enfim, eles eram muito ruins, gente. Eles não combinavam ali. Eles queriam ser aquela coisa do cara artista sofredor, né? Canta e compõe, toca violão e tal. Eles não queriam ser uma boy band. É o que tava ali para eles, né? Enfim, não, eu não sei se vou estourar aí, acho que não, mas se estourarem, eu não dou um ano para depois já tá todo mundo separado querendo carreira solo. É, enfim, Hit, sua última escolha. Então, como você me furtou o Diogo Almeida, né? Eu vi aqui na minha lista e vi assim como vou encaixar. Então, tem uns aqui que eu acho que são ruins, assim, que realmente merecem ser piores, mas como a Laura trouxe montando a banda, então eu vou expandir pra ter mais hashtags de reality show no podcast, né? Pra ter uma variedade, que é um reality show que esse ano a Laura tá fazendo cobertura, que voltou nossas origens de reality show musical comentado toda semana, que é a Operação Triunfo. Eu tenho certeza que a Laura sabe quem é que eu vou trazer aqui, porque foi uma pessoa que reclamou tanto que não deveria ter passado, que eu vou trazer o Max Navarro. Porque assim, ele, de Nossa. todas as listas de todos os piores participantes que a gente tá trazendo aqui, ele não é o pior, ele é o menos pior, tudinho. Dessa lista toda que a gente trouxe aqui dos 12 que a gente tá trazendo. Certeza. Mas a nível de reality show musical, ele representa tudo que eu, Laura e até o Tonho que não assistiu, abomina. Que é participante pedante, participante ruim, participante que parece que tá no karaokê. Porque acho que tem o exemplo da Cristina, que é cria da Broadway, e o Max, mas era uma coisa. Ele é tão datado, ao contrário dela, que é tão maravilhosa, mas ele é datado. As músicas que davam pra ele não favorecia. As músicas que ele escolhia pro sing-off dele também não eram boas. Ele dava uma preguiça. Ele cantar de social era pior ainda, que parecia que ele tava saindo do trabalho, né? Pra ir cantar depois da firma e lá cantar no karaokê que tava aparecendo. Então acho que pra honrar reality show musical aqui, né? Pra trazer nosso nicho de origem e o reality show que a gente fez cobertura semanal aí, que como esse episódio tá saindo, vai sair, a Laura vai ter comentado a final já, vão lá ouvir, mas ele merece ter trazido a Operação Triunfo aqui nos Piorais também, porque o Max, sinceramente, além do fandom europeu sequestrando o Real, tem participantes realmente ele que não devia ter passado, porque ele realmente é ruim. Nada contra, mas a nível musical, um dos mais fracos que pisou ali. Olha que foi uma temporada não tão forte. Eu descrevi o Max como uma pessoa que parece que saiu direto do emprego dele de contador e foi pro karaokê. Era ele no Meu programa. É Deus. só isso que eu tenho a dizer. Sabe aquela pessoa que tá na rua, tipo, olha, vem cá, tem um reality show acontecendo ali, vai lá Estão cantar um pouquinho? precisando. Literalmente foi isso, porque ele foi. Precisando. Ele foi. Por isso eu disse que ele vai ser o mais leve de todos, gente. Porque ele é o. Tá vendo, gente? Se o mundo de reality show fosse justo, hoje em dia não tivesse tanto crime acontecendo algumas coisas, a gente estaria a nossa lista só assim de personagens né, que são. Mas é chato, gente. Pra quem gosta da sua musical e torcer pra ele, eu sinto muito, mas vocês têm um problema de caráter muito grande. Mas é porque ele é fraco demais. Fraco, fraco, fraco. Não vi, não posso opinar. Eu vou então para minha última escolha. Ainda tinha algumas, assim, né? Mas eu vou trazer agora de um reality que ainda não foi mencionado, assim, já foi, mas não essa edição, que é o Masterchef Celebridade, que eu vou trazer a Gil Melândia. Assim, gente, do que a gente falou, ela é até de boa, sabe? Ela é super tranquila, não faz mal pra ninguém. Mas ela é muito chata, tadinha. Nossa, primeiro que ela tá todo dia vestida com a Carmen Miranda de uma cor diferente, sabe? Segundo que ela é muito chata. Nossa, ela é muito chata. Ela parece a TV VIP, chata. Fala, chata. Sabe? Muito expansiva, assim. Me incomoda um pouco. Mas, assim, conforme tudo que a gente falou, nada demais. Não pulo as cenas dela, sabe? Tá de boa. Eu só não conviveria com ela.
Tá? É muita energia pro meu gosto, sabe? Não ia querer. Eu não assisti MasterChef Celebridades, mas concordo sempre com o Tonho. Então é isso aí, apoio. Gilmelândia chata. Laura, você não ia querer conviver com ela também, tá? Ah, Tenho eu tenho certeza. certeza. Eu também não tô assistindo Masterchef Celebridade, gente. Por mais que te faça uma cobertura aqui, eu tenho um certo limite, que assim, se eu ficasse todo Masterchef, ia ser 6 meses assistindo, e eu tenho que expandir aqui, mas concordo com o Tonho. O Tonho tem credibilidade, a gente confia nas palavras de Tonho. Se o Tonho falou, Exato, gente, tá gente confia. falado. A gente confia. Tem o nosso carimbo aqui. É isso, então. Então, esses são no nosso top 12, né? Vocês têm alguma menção honrosa aí só para falar o nome, para vocês Eu não só queria Nossa, falar falar? uma pessoa que eu coloquei na lista, eu acabei não falando por diversas razões, mas uma das minhas reclamações do ano de pior participante é o Dado Dolabella, que não participou, mas participou da Dança dos Famosos, simplesmente criando crimes, sinceramente, né, Vanessa? Por favor, Ah, não, só eu tenho isso. minhas menções horrorosas mesmo também. De forma rápida, eram os editores do Drag Race Brasil, da segunda temporada, que o reality era bom, mas eles editaram porcamente. Os jurados do MasterChef Brasil apresentando a final da temporada amadora, Horrível. porque tenebroso ali. E pra encerrar com o Big Brother, tinha o duo Bailarinas. Eu ia trazer, meu tá aqui literalmente com a oitava opção, o nome Balé, que era a Eva Pacheco e a Renata Saldanha, porque realmente ali foi tudo, mas como trouxe o fandom de reality show, né? Aí entra como tudo. Mas essas são minhas menções Nossa, horrorosas desse ano. essa dos jurados apresentando a final, realmente, essa daí você brilhou. As minhas menções horrorosas são a Sofia e a Tainan do Big Brother do MasterChef, mas como a gente falou do Felipe M, eu decidi não falar delas, que eu acho que engloba tudo. E a dona Patrícia do Ilhados com a Sogra da segunda temporada, porque ô molecinha crenqueira também, muito chata, tadinha. Até desistiu, né? Mas ela eu ia trazer ela para menção rosa, porque ela desistiu do programa, e eu acho que quem desiste do programa tá errado. Então, ela era até boa de se assistir, porque ela era bem insuportável. Mas ela desistiu. Então, vou desistir, tava na minha lista. É isso então, né? Esse é o nosso top 12 de piores do ano. Coloquem aí, né, nos comentários, fala pra gente no Twitter aí quem que vocês acham que são os piores participantes do ano. E na semana que vem a gente volta com os melhores participantes do ano. É isso, né, gente? Então, tchau. Tchau, tchau e Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal.